Olá, meus queridos! Olá, 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 olá! Bom dia para quem está ao vivo comigo. E se tu está assistindo essa gravação, é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente, pessoal, do horário que você está assistindo, seja muito bem-vindo para o aulão específico que você está presente aqui. Galera boa! Hoje é o dia da nossa específica. Então, vem tomar esse café comigo, já prepara a sua água, já prepara o seu café e vem estudar papel e caneta na mão, porque hoje tu vai anotar muita coisa, hein? Sejam todos muito bem-vindos. Galera boa, muito obrigado pela presença de vocês. Eu não vou ficar muito tempo aqui, porque depois da minha presença aqui, vai vir o professor, a professora da sua específica, tá bom? Eu sou o professor Romário, sou aqui do Romaflix e estou aqui para te ajudar. Pessoal, hoje vai ser a aula da sua específica. Você já clicou no link, ok? Dentro da sua específica, e eu estou aqui te recebendo, tá? Já já eu saio e entra o professor da sua específica. Mas antes de eu sair, eu quero te fazer alguns pedidos. Vamos embora! Ó, já chegou? Já coloca o seu bom dia aqui, já coloca a sua mensagem aqui, já colocou? Faz o seguinte, manda uma palavra positiva para cá, joga energia para cá, que essa energia vai voltar em forma de uma baita de uma aula para você. Eu não tenho dúvidas. Beleza, galera? Uma outra coisa que eu vou pedir para vocês, já colocou a palavra do dia? Já colocou? A minha palavra dessa vez é foco, ok? Se você escolheu estar aqui, seja fiel à sua decisão. Então, como eu falo foco, o que eu peço? Cara, coloca celular no modo avião e vai assistir essa aula. Cara, vai ser ali aulas de 30 minutos a 1 hora ali de muito conteúdo, dependendo da sua específica. Então, eu vou precisar que você esteja altamente focado a isso, beleza? Não garanto que vai ficar disponível, tá bom? Não garanto que vai ficar disponível. Então, assista, vai com tudo que vai dar bom, beleza? Pessoal, a gente tem as mais diversas específicas aqui, hein? Então, gente, agora que você já colocou sua palavra do dia, eu tenho outra coisa para pedir para vocês. Vamos lá? Vocês podem me ajudar a eu chegar em cada vez mais pessoas? Como assim, Romário? Faz um favor para mim. Clica no botão de curtir essa live, que quanto mais curtida, mais o YouTube vai indicar essa live. Por favor, faça isso, ok? Segundo ponto, galera, agora que você já curtiu a live, eu preciso que você pegue o link dessa live, e compartilhe dos grupos de pessoas, dos grupos da sua específica. Galera, dentro desse link da live aí, você vai poder fazer com que eu chegue em mais pessoas e esse projeto cresça cada vez mais. Pessoal, esse projeto, lá atrás, em 2016, quando eu comecei com a específica de educação física, que além de pedagogo, eu também sou professor de educação física. E depois se expandiu para a educação infantil, se expandiu para a pedagogia como um todo, e depois, galera, nós começamos com a específica de língua portuguesa, específica de orientação pedagógica, educacional, no caso especialista, e depois foi para a língua portuguesa. Agora, galera, a gente está trazendo a específica de arte, ciência, geografia e história, beleza? Então, assim, galera, cada vez mais está ficando completo para vocês. E antes de começar a específica da sua disciplina, tá? Enquanto as pessoas estão chegando, se você me autoriza, antes de chamar o professor para entrar aqui para a aula, eu vou só mostrar como está o Romaflix por dentro das específicas. Eu vou fazer isso e logo depois eu saio e fica o professor aqui com a sua aula, tá bom? Por falar nisso, o seu material
está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo você vai conseguir estar baixando o material que vai ser corrigido nessa aula. Ok, galera? Então, vamos lá, que eu vou te mostrar rapidamente o que nós temos aí. Ok? Valeu, Samuel. Fala, Ana. É isso, vamos com tudo. Pessoal, deixa eu compartilhar, então, aqui o RomaFlix com vocês, dentro das específicas, para quem não é assinante, para quem está aqui, até para quem é assinante, está meio perdido. Então, deixa eu orientar a gente. O RomaFlix você assina, você tem direito a todos os cursos, tá bom? E eu vou apresentar somente aqui os da específica, ok? Pessoal, na específica de orientação educacional e pedagógica, ele também, gente, é o de especialista no caso de Magé. Então, a gente tem um curso voltado para cada concurso que abriu. E olha aqui, ó, Magé Especialista. As aulas, gente, estão todinhas aqui, tudo que eles estão pedindo no edital, tá tudinho aqui, tá bom? Já deixei aqui, já tá legal? Beleza. Além disso, pessoal, além dessa específica aqui, vocês vão ter, quem está no vídeo da específica de orientação, um simulado inédito hoje com a Fernanda, beleza? Assista essa aula, porque é muito importante. Vem falar sobre os modelos de gestão, sobre conselho de classe, é muito interessante, beleza? Pessoal, além desse aqui, que eu já acabei mostrando, nós também temos a específica, galera, ó, de língua portuguesa. Pessoal, a gente já tem um curso completo de língua portuguesa aqui, incluindo aulas de literatura e todos os tópicos, onde você consegue estudar toda a teoria. É um curso teórico completo. E, gente, a prova de Magé é a IAN. E o professor Jean Aquino já trabalhou 3 provas aqui, e daqui a pouco, eu vou sair daqui, quem está na específica de língua portuguesa, vai ter corrigida hoje a 4ª prova da IAN. A gente pegou, gente, as provas anteriores da IAN todinha, de todas as específicas, e estamos colocando aqui para você, tá bom? Olha só, específica de história, galera, é a IAN. E dentro da IAN, galera, olha aqui, ó, Guaratinguetá 1, 2, Mangaratiba 1, 2, e hoje, galera, você tem mais uma prova da IAN, beleza? A gente ainda vai incluir aqui mais 2 provas da IAN para você de história, tá bom, galera? Assim você consegue trabalhar prova por prova. Só nessas 2 provas aqui, a gente tem 6 horas de correção da professora, tá bom, galera? Professores de geografia, a mesma coisa. Pessoal, geografias IAN, gente. IAN é a banca de Magé, tá bom? Então tem São João de Meriti, Guaratinguetá, Mangaratiba, tá tudinho aqui para vocês, beleza? São 3 provas anteriores que a gente conseguiu. Pessoal, artes. Artes, galera, é uma das mais completas que a gente tem aqui. Olha só, a gente tem, galera, a professora de artes, a Monique, ela pegou todas as provas da IAN, que é a banca de Magé, e separou por assunto para você, ok? Hoje, a aula que vai para o ar é a aula da IAN, Arte e Educação, que já até está no site. E são aulas, gente, todas dentro do estúdio, gravadas dentro do estúdio para você. Vai ensinar. Então, assim, está tudo completo. Ela pegou as 5 provas e ela separou por assuntos e ela corrigiu todas as provas separando por assunto. Ok, galera? E, por último, pessoal, a gente tem aqui a de ciências. Galera, a de ciências está aqui, ó, banca IAN. O professor Jorge fez a mesma coisa. Separou por assuntos todas as provas. Ok, galera? É como se tivesse assunto, por exemplo, de ecologia. Nas 5 provas, ele reuniu numa aula só. Assuntos de fisiologia, é assim que foi separado. Tá bom, galera? Então, está completo para vocês. Pessoal, é simples assim. Se você quer fazer a inscrição no RomaFlix, galera, o site e também, galera, além do site, além do site, essa parte, galera, todinha
aí do site com português, pedagogia, história, legislação, estatuto de Magé e de todos os concursos vai estar dentro do Romaflix. Se você fizer assinatura anual, galera, todos os concursos que abrirem durante um ano, você vai ter um material tudo completo para vocês. Olha que maravilha. Então, galera, tá tudo para vocês aí, tá bom? Galera boa, é isso que eu tenho para falar para vocês. É isso daqui, tá bom? O material da aula de hoje, você pode baixar dentro o material você pode baixar dentro da descrição do vídeo, igual está na legenda aí, e faça a sua inscrição no Romaflix, que está com preço promocional. Galera, é R$1 por dia do ano de estudo que você vai ter numa plataforma completa. Gente, a gente não vai parar por aqui. Já estamos em busca de provas da IBAN para fazer a mesma coisa em cima da IBAN, depois em cima da FGV, o ano inteiro com aulas novas e projetos novos. Tá bom? Galera, desculpa pegar esse pouquinho tempo de vocês. Boa aula específica para todos. Curta, compartilhe e agora eu saio e entra o professor para te dar aula aqui. Só um objetivo. Como são muitas aulas hoje ao mesmo tempo, galera, a aula do professor ele já gravou. A gente vai passar ao vivo aqui, mas o professor não está ao vivo, tá bom? Eu estou compartilhando porque eu quero que vocês estudem essa aula. Qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários dessa aula que eu vou passar para o professor e a gente vai estar te ajudando. Faça a inscrição no Romaflix, baixe o seu material da aula de hoje. Um grande abraço, tudo de bom e boa aula! Vamos lá, galera, beleza? Tô de volta, sou Flamarion, tô aqui com Geografia, dessa vez com a específica da prova, né, de Guaratinguetá, mesma banca, EAN. Vambora moer esses exercícios aqui, pra gente ficar afiado e arrebentar a boca do balão na prova que tá chegando. Primeira questão, questão 21, vou bater aqui 10 questões. O conceito de empoderamento feminino, o conceito de empoderamento feminino, de empoderamento das mulheres, pode ser entendido como exceto, ou seja, você vai marcar a resposta, que não condiz com o empoderamento das mulheres. A. Empoderar mulheres e promover a equidade de gênero em todas as atividades sociais e da economia são garantias para o efetivo fortalecimento das economias, o impulsionamento dos negócios, a melhoria da qualidade de vida das mulheres, homens e crianças e para o desenvolvimento sustentável. Por isso deve-se empoderar mulheres. Esse é o conceito. B. Empoderamento de mulheres é entendido como estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero, no mais alto nível e tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação. C. Garantir a saúde, segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa. Promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para mulheres. D. À luz da crescente conscientização internacional em relação a questões de gênero, a realidade é animadora, pois a enorme maioria dos países, até o momento, conseguiu eliminar a disparidade entre os sexos. Essa é a resposta errada, porque a gente, infelizmente, ainda está longe de, através do empoderamento, que é necessário, que é justo, que é, obviamente, juridicamente reconhecido, de conseguir igualar, de criar equidade entre homens e mulheres. Então, a gente, embora busque, faça esse movimento, ainda está longe de conseguir essa equiparação de gênero. Essa é a resposta errada. Foi isso que ele pediu aqui no enunciado. Bora na segunda. 22. A pobreza resulta das desigualdades sociais, agravando mais a situação desta, que por consequência ocasiona exclusão social, e que para uma equidade desse sistema são necessárias políticas públicas sociais. Já se foi o tempo em que a pobreza era justificada como uma incapacidade da classe inferior em sair desse estado. O mito da cultura da pobreza, segundo o qual os pobres não melhoram suas condições de vida porque não querem, desfaz-se, sempre na dura frieza das evidências empíricas, ou seja, na prática, e históricas. Abranches 98.
Marque opção falsa no que diz respeito a políticas públicas de redução da pobreza no Brasil. É para marcar alternativa falsa no que diz respeito a políticas públicas que reduzem a pobreza no Brasil. A. No Brasil, ao lado da pobreza, que aflige milhões de brasileiros, possivelmente nenhum outro aspecto desperte tanta perplexidade como concentração de renda, paralelamente aos elevados índices de pobreza absoluta. O que causa indignação na sociedade brasileira é o contraste entre as carências dos mais pobres e a abundância material, abundância de riqueza entre os mais ricos. Ele está pedindo para você marcar, né, uma alternativa falsa sobre políticas públicas que reduzem pobreza. C. As transformações ocorridas na economia do Brasil. Durante os anos 90, o aumento do protecionismo econômico e regulação dos mercados são considerados positivas do ponto de vista da equidade e da redução da pobreza. Essa aqui, vou botar uma interrogação, porque eu não boto fé nela, não. Depois a gente desenrola por quê. C. O Brasil conseguiu praticamente eliminar a pobreza extrema e fez isso mais rápido que seus vizinhos. A afirmação é do Banco Mundial, que em seu último relatório ressalta que o número de brasileiros vivendo com menos de $2,50, ou seja, R$7,50, na verdade esse valor já não é mais, né? O dólar está aí R$6, já seria algo em torno de praticamente quase R$15 ou R$15, por dia caiu de 10% para 4% entre 2001 e 2013. Realmente o Brasil, né, havia eliminado a pobreza extrema nessa série histórica aí, de 2001 a 2013, mas a pobreza voltou a crescer a partir de 2016. Tá? Então, valer para esse recorte, vale. Da prova, mas valer para os dias de hoje, mais não. Tá? Vou deixar aqui em aberto como verdadeiro para esse momento. Para o momento da prova, não para o momento atual. D. Entre as recomendações do Banco Mundial para continuar enfrentando a pobreza, apesar do fraco crescimento econômico, né, isso da época, está de não aumentar os impostos. Na contramão dessas orientações, o atual governo tenta aumentar a carga de impostos com a volta da CPMF. Pô, peraí. Uma das recomendações do Banco Mundial para enfrentar a pobreza, diante do fraco crescimento econômico, estava a de não aumentar impostos. Na contramão dessas orientações, o atual governo tenta aumentar a carga de impostos com a volta da CPMF. Isso, para a época, essa é uma prova, relembrando, tá? Específica de Guaratinguetá. Né? Me fale agora de quando é essa prova, mas ela é de um tempo pretérito, não é da atualidade, da conjuntura atual, não. Então, né, eu acho que cabe aqui. Era um contrassenso, né? Reduzir a pobreza, segundo a orientação do Banco Mundial, não aumentando carga tributária, mas o Brasil voltava com a CPMF. Então essa daqui também não dá para marcar, não. Ele quer a errada. Vou ler de novo. As transformações ocorridas na economia brasileira durante os anos 90, o aumento do protecionismo econômico, não estava acontecendo isso nos anos 90. Nos anos 90 é o momento onde da abertura econômica, da ascensão do neoliberalismo, que vai aumentar ainda mais a distância entre rico e pobre. Por quê? Porque vai reduzir ganho salarial, vai equilibrar a inflação, mas vai começar a ter privatização, né? O fim dos monopólios nacionais, a concorrência estrangeira desleal frente à concorrência nacional, que vai gerar desemprego, muitas empresas públicas vão enxugar a folha de funcionários, né? Muito quadro de demissão com a entrada de produto importado, falta de competitividade da indústria nacional, que vai sendo destruída, dilapidada diante da concorrência de produto importado. Então, falar que era um momento de protecionismo econômico e regulação de mercado, não. Pelo contrário, pelo contrário. É um momento que marca neoliberalismo, né, abertura de mercado e desregulamentação financeira. Os mercados passam a ser cada vez mais regulados por grandes agências, grandes credores, grandes bancos, transnacionais, do que pelos estados. Essa aqui é a resposta que ele quer como errada. Política pública de redução de pobreza, o que é falso. Embora o enunciado não bata muito com
as alternativas, porque aqui nem todas as alternativas falam de política pública. Beleza? Questão 23. Questão sobre trabalho infantil. Em relação ao trabalho infantil, as Nações Unidas estabeleceram o Dia Internacional contra o Trabalho Infantil, observado sempre no dia 12 de junho. A ONU indica que iniciativas de combate à prática estão perdendo força no mundo inteiro. Iniciativas de prática, combate à prática do trabalho infantil. Sobre a realidade do trabalho infantil no Brasil, assinale a alternativa correta sobre a realidade do trabalho infantil. O trabalho infantil no Brasil já não é um grande problema social. Pô, não vou continuar lendo. Porque não tem como. Ainda é um grande problema social. Por ano, o Brasil liberta milhares de crianças fruto do trabalho forçado, infantil, o trabalho escravo, inclusive. B. Apesar do problema do trabalho infantil ser reconhecido como uma das grandes mazelas do país, ainda não foi criado qualquer programa especial de erradicação do uso de mão de obra infantil. Já foi sim. Existe uma coisa chamada Estatuto da Criança e do Adolescente, que proíbe o trabalho infantil, principalmente abaixo dos 14 anos. Dá para marcar essa não, porque ele quer a correta. Se, ao abandonarem a escola, ou terem que dividir o tempo entre escola e trabalho, o rendimento escolar das crianças é muito ruim e serão sérias candidatas ao abandono escolar e, consequentemente, ao despreparo para o mercado de trabalho, tendo que aceitar subempregos e assim continuarem alimentando o ciclo vicioso da pobreza no Brasil. Me parece a questão certa. Vou analisar a letra D. A inclusão digital ou a infoinclusão não tem relação com a questão apresentada. Apesar da conclusão do ciclo básico da educação e da necessidade de cursos técnicos e da continuidade nos estudos, o computador ainda é secundário em qualquer área de trabalho. Porra, jamais, ele é extremamente necessário. Resposta certa aí, sem nenhuma dúvida, sem nenhum desentendimento. É a letra A, né, que retrata aí a relação direta entre o abandono escolar, a evasão escolar e a manutenção, a perpetuação da pobreza, né, que vai levar as crianças para o trabalho infantil, para o trabalho forçado, o trabalho braçal cada vez mais cedo, sem terem colocação no mercado por falta de qualificação. 24 é sobre agricultura e mudança climática. Produtores de grãos brasileiros podem enfrentar condições climáticas mais úmidas devido à continuidade dos efeitos do El Niño. Com as colheitas recorde de soja de verão e milho se desdobrando na primeira metade de 2016, disseram os meteorologistas, o cinturão de açúcar e café do Brasil, que só começará a colheita no segundo semestre, se beneficiará caso uma explosão final de umidade ajude os cultivos nos estágios finais de desenvolvimento. Mas se as chuvas mais fortes que o comum persistirem após abril, dificultarão a colheita para as safras. É aí a relação entre El Niño e entre safra e colheita. Sobre o El Niño, descrito na notícia, avalie e marque a alternativa correta. Vou grifar aqui. Alternativa correta sobre El Niño. É isso que ele quer de você. A. O El Niño é um fenômeno atmosférico oceânico, caracterizado por um aquecimento anormal das águas superficiais no Oceano Pacífico tropical, e que pode afetar o clima numa escala regional e global, mudando os padrões de vento a nível mundial e afetando, assim, os regimes de chuva em regiões tropicais e de latitudes médias. Gostei, exceto o final. O certo deveria ser mudando os padrões de vento a nível mundial e afetando, assim, o regime de chuva, tá? No mundo inteiro. Principalmente em regiões tropicais. Mas no mundo inteiro. Mas vamos olhar as outras. El Niño, basicamente, é o aquecimento das águas do Pacífico. Do Pacífico Sul, nos meses de verão. É uma anomalia sistêmica detectada no Pacífico Sul que promove aumento de temperatura de até meio grau. Esse aumento de temperatura de até meio grau no Pacífico
provocada por essa anomalia, ela dificulta a chegada no Pacífico, nos meses de verão, dessa corrente marítima aqui, que é uma corrente fria, que é a corrente de Humboldt. E a corrente de Humboldt promove naturalmente um fenômeno chamado ressurgência na costa pacífica sul, principalmente na Colômbia, no Equador, no Peru e no Chile, que são os países sul-americanos banhados pelo Pacífico. E aí, esse distúrbio na corrente de Humboldt, num efeito dominó, troca o sentido e direção de todas as correntes, praticamente, no globo terrestre. Isso acontecia a cada 7 anos, e com problemas relacionados a mudanças climáticas, a variação da escala desse fenômeno tem mudado. B. O El Niño se caracteriza por um esfriamento anormal das águas superficiais do Oceano Pacífico. Não, é aquecimento. O esfriamento ou resfriamento anormal está associado ao Laninha. Essa aqui a gente descarta. El Niño, aquecimento anormal das águas do Pacífico nos meses de verão. Laninha, resfriamento anormal das águas do Pacífico nos meses de inverno. C. O fenômeno do El Niño ocorre entre a costa oeste da Europa e da África. Negativo. Ele inicia no Pacífico Sul, na região da América do Sul, o litoral sul-americano. Costa, como eu disse, do Chile, do Peru, do Equador e da Colômbia. As anomalias vistas na Europa são enormes em comparação com o que acontece nos trópicos. Mas, sob o ponto de vista socioeconômico, a Europa não tem de se preocupar porque El Niño não afeta mercados globais. Afeta sim, principalmente na precificação de produto agrícola. Essa aqui não dá para marcar, não. Nem essa aqui. Cara, sobrou o quê? Sobrou a letra A. Não concordo diretamente quando ele diz que afeta somente ou que afeta regiões tropicais e latitudes médias, mas afeta mais regiões tropicais e latitudes médias. Latitudes ali que variam entre 22 até 30, 35 graus de latitude norte ou latitude sul. Resposta certa, então, letra A. Beleza? Bora na 25. A partir do final da Guerra Fria, 1991, Guerra Fria é 45, né? Uns falam 45, outros falam 47 a 91, porque a maioria das operações militares desde então não foi conduzida por exércitos regulares. Quando ele diz exército regular, está falando de força armada, tropas convencionais, e sim por grupos diminutos de soldados, regulares ou não, operando em muitos casos, armas de alta tecnologia e protegidos contra o risco de sofrer baixas. Vamos lá. Falar um pouco de guerra, de conflito armado. Guerras de primeira geração. Idade Média. Catapulta, capacete, escudo, espada, tropas regulares no chão, enfileiradas, milhares de homens contra milhares de homens. Aí a tecnologia avança, inclusive no setor militar. Vem a segunda geração de guerra. Segunda geração de guerra está associada ao quê? Está associada à Primeira Guerra Mundial. Entre 1914 a 1918. Uso de tropa terrestre, embarcação, tá? Uso de trincheiras, fuzis, capacetes, tá? Alguns sistemas de comunicação como telefone, telégrafo. Guerra de terceira geração. Segunda Guerra Mundial. 1939 a 1945.
Utilização de submarino, arma atômica, avião supersônico, fora o que já existia. Hoje estamos vivenciando o período de guerras de quarta geração. Quarta geração, né, a partir da década de 70 do século XX, onde a gente começa a falar em guerra eletrônica, guerra cibernética, onde a gente começa a falar em bioespionagem, tá? Em, por exemplo, guerra biológica, uma guerra mais sofisticada, né? Ao longo do tempo aqui, o tempo vai passando, a guerra vai, com o avanço tecnológico, sofisticando, até porque o que mais faz a tecnologia avançar são os conflitos, tá? Porque muitos protótipos do que a gente utiliza, primeiro foram a guerra e depois adaptados para o mercado civil. Ou seja, ao longo do tempo, essas guerras aqui, elas vão se tornando guerras com cada vez maior letalidade. Mais mortais essas guerras. Mas a ideia é usar cada vez menos tropas. Cada vez mais drones e menos tropas. Cada vez mais androides e menos seres humanos. E a ideia é de que a guerra seja mais letal, seja mais destrutiva, mate muito mais e ela dure menos tempo, que ela tenha baixa intensidade. Por incrível que pareça, hoje, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, onde morreram mais de 100 milhões de pessoas, são consideradas guerras de baixa letalidade e alta intensidade, ou seja, proporcionalmente para os dias de hoje, mataram pouco e duraram muito. E aí, como é que você faz para ser eficiente na guerra? No caso da guerra eletrônica, da guerra digital, né, do conflito ligado à biotecnologia, à espionagem, ao uso de drones, inteligência artificial. Você usa a assimetria. A gente sai de um contexto de guerras, na verdade, convencionais, de guerras regulares, e passa para a guerra assimétrica. Ou seja, guerras que vão ser não mais entre exércitos nacionais contra exércitos nacionais, mas guerras de exércitos nacionais, de governos, contra grupos ou entidades não estatais, que não representem países. É uma força armada contra uma milícia. É um exército contra um grupo radical terrorista. É uma marinha de guerra contra, piratas. Isso é guerra, é irregular e assimétrica. Qual o tom da questão, do texto, que me leva a crer? Ele diz que a partir do final da Guerra Fria, quando muda o paradigma de segurança internacional, as guerras passam cada vez menos a serem conduzidas por exércitos regulares. Você contrata tropas de mercenários e você emprega cada vez menos pessoas. Por que o mercenário? Porque o mercenário ele pode infringir os códigos de ética de guerra, né, e pode infringir o direito internacional. Porque existe para a guerra, por incrível que pareça, uma coisa chamada direito internacional dos conflitos armados. Direito internacional dos conflitos armados estabelece regramento para a guerra. Regras, diretrizes, bases, punições, corte marcial. E aí os estados não querem ser responsabilizados, então eles vão diminuindo o emprego de tropa regular e vão diminuindo o emprego de pessoas, inclusive para empregarem cada vez mais tecnologias alternativas. E quando você tira o brasão de uma república de um soldado, tira a bandeira dele, tira uma insígnia, você dá a ele liberdade e autonomia para praticar um crime sem representar um país. Então ali ele não é mais um combatente formal. Ele é um cara contratado por uma empresa para estar na guerra. E não por um país. E ele não responde numa corte internacional como pelo fato de ter violado o direito internacional do conflito armado. Tá? Ele não vai responder, por exemplo, às convenções de Viena. Que falam sobre conflitos armados e preservam direitos sobre populações civis inocentes nos conflitos armados,
que versam sobre, por exemplo, né, os excessos que os estados cometem, as negligências contra populações civis que não vão ao conflito. A resposta aí é guerra assimétrica. De um lado, um exército formal e, de um outro lado, um exército de mercenários. Tá? Onde esse exército de mercenários também vai atuar de forma que cada vez mais com aporte tecnológico para a guerra durar menos e ser mais letal. Guerra assimétrica. Número 26. Vamos lá, deixa eu beber uma água aqui. Mal secou a tinta da legislação que suspendeu a proibição às exportações de petróleo nos Estados Unidos, em vigor havia 40 anos, e as petrolíferas norte-americanas já estão se movimentando para fazer seus primeiros embarques. Vou ler de novo para você se ligar. Mal secou a tinta da lei que suspendeu a proibição às exportações de petróleo nos Estados Unidos. Havia uma lei nos Estados Unidos que vigorava há 40 anos que proibia a exportação de petróleo americano. Os americanos, inclusive, compravam muito petróleo de todo mundo e alimentavam, resguardavam as suas reservas, já que eles produziam abaixo da capacidade para manter essas reservas comprando petróleo de outrem. Era uma reserva ou eram reservas estratégicas. 2 navios com carregamentos de petróleo zarparam de portos no Texas nas 2 últimas semanas. Essa questão de 2016. Uma reportagem de 2016. E há a expectativa de mais embarques. As primeiras vendas seguiram para a Europa, mas, no longo prazo, América Latina e Ásia deverão se tornar clientes americanos, segundo especialistas da indústria. O petróleo vem sofrendo com baixas históricas, tendo seu valor reduzido nos últimos anos. A resposta ou a assertiva que melhor explica seus efeitos no Brasil é efeito das baixas históricas no valor do petróleo. Segundo a questão aí, o valor agregado do barril de petróleo em dólares estava diminuindo. E ele pergunta, qual é a alternativa que melhor explica esses efeitos para o Brasil? Redução do valor do petróleo. A. Aumento da demanda internacional vem provocando queda do preço, já que com mais países precisando do produto mais barato, é o seu preço final. Confuso. B. A entrada do Irã no mercado após o acordo nuclear firmado pela nação árabe e as principais potências do mundo. Uma das medidas aprovadas é a permissão para que o país dos ayatolás possam também vender petróleo para o exterior. Primeiro que isso não explica os efeitos da queda do preço do petróleo no Brasil. Segundo, que o Irã já vendia petróleo ao exterior. Essa questão aqui não tem como marcar, não. Essa alternativa. C. A queda da cotação internacional aumenta a arrecadação dos royalties sobre a produção, melhorando a receita das prefeituras e estados produtores. Além disso, o Brasil continua dependente da importação de combustíveis para atender a demanda interna. Pode ser. Agora, por que a queda naquela época da cotação internacional aumenta a arrecadação de royalties? Se cai o valor do barril, como é que aumenta a arrecadação de royalties? Royalties, só para te lembrar, o royalties é um valor pago à União, estados e municípios pelo transtorno ou risco de acidente associado à atividade petrolífera. Petróleo, gás natural, xisto betuminoso. Ele diz que quando a cotação do barril cai, aumenta a arrecadação dos royalties sobre a produção. Acho meio confuso. Por quê? Porque o barril é cotado a dólar. Se o valor do dólar diminuiu, diminui a arrecadação de impostos, diminui a arrecadação de royalties.
para estados e municípios. D. Uma das explicações mais plausíveis é a desaceleração da China, que vem preocupando os mercados, já que nos últimos anos a potência emergente oriental é o grande termômetro no que diz respeito à compra de commodities. Aí sim, se o valor do barril cai, a economia chinesa desacelera, diz ele aí. O que preocupa o mercado, já que nos últimos anos a potência emergente oriental é o grande termômetro no que diz respeito à compra de commodities. Pô, mas se o valor do petróleo diminui e a China é grande compradora de commodity, a economia dela não aquece mais? Tanto quanto dúbio isso aí. Pegou a visão? Vou ler de novo a letra A. Aumento da demanda internacional vem provocando a queda do preço, já que com mais países necessitando do produto, mais barato é o seu preço final. Ou seja, aumenta a demanda internacional pelo petróleo, aumenta a necessidade de consumir petróleo, o que provoca a queda do preço, já que com mais países precisando do produto, mais barato é o seu preço final. Ele quer a alternativa que melhor explica esse fenômeno da queda do valor do barril no Brasil. Eu entendo que essa alternativa, nenhuma alternativa aí, na verdade, cabe. E todas as alternativas, né, aí são, assim, incompletas. Elas não preenchem o enunciado. O enunciado não bate com as alternativas. Tá? Eu entendo dessa maneira. E, sobretudo, olhar para o aumento da demanda de petróleo e dizer que ela provoca a queda de preço, a gente não pode pensar isso. Por quê? Porque petróleo no mundo, ele é um produto que está nas mãos de oligopólios. Oligopólio ou oligopólios. Poucos agentes ou poucas empresas dominam o mercado. Tá? Pouquíssimas empresas no mundo dominam o mercado que é gigantesco, que é o mercado petrolífero, o que formam oligopólios globais. Esses oligopólios, eles tratam, mesmo que de forma fora da lei, por combinar preços e mantendo os preços aquecidos. E isso chama cartel. Bom, o petróleo vem sofrendo com baixas históricas, tendo seu valor reduzido nos últimos anos. A assertiva que melhor explica esse fenômeno e seus efeitos no Brasil é, bom, na minha opção aí, na minha visão, vou dar uma olhada aqui. Mas nenhuma alternativa, de fato, cabe nessa parada. Gabarito dado pela banca é letra D. Uma das explicações mais plausíveis é a desaceleração da China. Pô, se a China é uma grande potência, produtora de carvão, mas é extremamente dependente, né, de petróleo, se o valor do petróleo cai e ela pode transformar mais petróleo em combustível e ela pode produzir mais gêneros no seu país, por que a economia dela desacelera? Pelo contrário, a economia dela acelera, porque ela vai comprar mais commodities. A China é a grande indústria de transformação no Brasil, no mundo. Então, bom, esse é o gabarito, mas eu não concordo com ele, não. Mas simbora. Vamos lá. 27. Ainda não é a casa dos Jetsons, mas a recente reformulação dos eletrodomésticos trouxe o futuro aos lares. Não basta a geladeira gelar, ela precisa se ligar à rede. Da cozinha ao quarto, novos aparelhos ganham conexão. E alguns ganham inteligência. Os tablets e smartphones
Estão no controle de tudo. Abrem a porta, regulam a iluminação e a temperatura. Transferem conteúdo para TVs e sistemas de som. É o início de uma revolução. Considerando as inúmeras implicações do tema abordado no fragmento, marque VOF. A gente vai marcar VOF, ó, e depois vai encontrar a sequência correta. A denominada Revolução Industrial tem se mostrado um processo que, há mais de 2 séculos, transforma o sistema produtivo e altera a vida das sociedades. Claro, o tempo todo. Verdadeiro. Uma das principais características da economia contemporânea é a crescente aplicação do conhecimento científico na produção industrial, muito assinalada pelas contínuas inovações tecnológicas, todos os dias. Verdadeiro, sem dúvida. 3. O fenômeno da globalização permite que as novidades produzidas pela indústria, como mencionadas no texto, sejam simetricamente, aí ele pecou, incorporadas ao mundo inteiro. Não, elas vão ser incorporadas de forma que assimétricas. Por quê? Porque o sistema capitalista é desigual. Então, nem todos os países, nem todo mundo vai incorporar novas tecnologias ao mesmo tempo. E aí eu tenho que marcar 1 e 2 como corretas e a letra E é falsa. Número 3 é falsa. Resposta aí, 1 e 2 são corretas. Letra B, essa não teve problema nenhum, né, candidato? 28. 10 imigrantes, questão sobre refugiado. Refugiados / migrações internacionais. Tema muito presente nas provas já há algum tempo e continua na crista da onda, a galera tá ligada. Dez imigrantes africanos morreram e dezenas se encontravam desaparecidos no naufrágio nessa quinta-feira de uma embarcação que viajavam no litoral da Líbia, país do norte da África, informou uma fonte na guarda costeira líbia. A Marinha da Líbia socorreu entre 80 e 90 pessoas e resgatou 10 corpos, acrescentou a fonte, que afirmou ainda que havia cerca de 180 pessoas a bordo. A fonte disse que a embarcação virou a 3 milhas da localidade de Guarabuli, leste de Trípoli, capital da Líbia. Pessoas saindo da Líbia, norte da África, tentando se refugiar, cortando, cruzando o mar Mediterrâneo para chegar aqui, ó, na Europa. Lembrando que a Líbia é ex-colônia italiana e a proximidade geográfica da Líbia é muito grande com a Europa, sobretudo com a Itália. Em algumas áreas do Mediterrâneo, que eu estou desenhando aqui, é possível do lado africano enxergar o lado europeu. E aí ele relata essa tragédia aí, esse episódio triste. Considerando o fragmento de texto acima e os múltiplos aspectos por ele suscitados, julgue os itens que se seguem sobre a questão da migração no mundo e marque a resposta incorreta. Incorreta. Tem que marcar a resposta errada. Estado distante das regiões mais desenvolvidas do Brasil. É isso que eu não entendo dessa banca. Ele vem com uma questão sobre migração na Líbia. E aí pede para você marcar a questão incorreta sobre a questão da migração no mundo. Aí vem falar de Brasil. Estados distantes das regiões mais desenvolvidas do Brasil, o Acre tem sido a porta de entrada para milhares de haitianos que buscam no país oportunidades de emprego e de melhoria de vida. Cidades como Brasileia, vem registrando também a chegada de africanos, vindo principalmente do Senegal, além de imigrantes de outras nacionalidades. Mas espera aí. O Acre sequer é um estado litorâneo. Como é que esses haitianos e esses senegaleses chegam? Por via aérea? Porque de embarcação não dá. Porque de via aérea é bastante caro. E não é qualquer um e a qualquer momento, nem tanta gente consegue se esconder numa aeronave. Bom, não que não hajam refugiados penetrando pelo Acre, mas eu acho que essa daí está errada. Vamos olhar os outros. Na Europa, políticos de extrema direita, neonazistas, fascistas, contrário ao ingresso de imigrantes,
vem obtendo repercussão em sua pregação xenófoba, de aversão ao estrangeiro. Ou seja, propõe o endurecimento de leis de imigração e combate os clandestinos como forma de proteger os interesses dos cidadãos naturais da terra. Da terra de origem deles. Mais ou menos como os Estados Unidos estão fazendo agora. Tá correta essa, é corretíssima. Não posso marcar essa. Ele pede errada. Olha aqui, ó. Pode esquecer o mote da questão. Ele pede a incorreta. Se historicamente, países como o Brasil sempre se caracterizaram pela emigração, pela saída de pessoas. Emigração é a saída de nacionais para tentarem a vida no exterior. Imigração é a chegada de estrangeiros para tentarem a vida no país acreditado. Ele diz que o Brasil sempre se caracteriza pela saída e nunca pela chegada. Ou seja, o Brasil nunca foi um país de imigrantes. E os italianos, e os portugueses, e os espanhóis, e os alemães, e os japoneses, e os árabes, e os judeus. Exemplo disso são levas de brasileiros que foram para centros como Estados Unidos da América, Europa e Japão. Quer dizer, ele acredita aí que o Brasil só é um país historicamente de saída, nunca de chegada. Tudo bem, hoje o Brasil ele é um país mais de saída do que de chegada. Mas ele disse nunca pela imigração. O Brasil é um país de imigrantes, principalmente ali entre 1850 a 1950. Durante 100 anos, esse é o período áureo da imigração, nós recebemos mais estrangeiros do que brasileiros tentaram a vida no exterior. A circulação de pessoas no mundo toca em um dos grandes paradoxos da globalização. Governos e instituições multilaterais como a ONU defendem que, no mundo atual, não haja barreiras para pessoas que enfrentam pessoas e não têm a mesma liberdade para escolher o país no qual queiram trabalhar e morar. Ou seja, a globalização prega a liberdade, de circulação de pessoas, a abertura de fronteiras, e ao mesmo tempo existem países que insistem com grandes barreiras sanitárias para dificultarem ou, na verdade, barrarem a liberdade de trânsito de pessoas. Essa também está certa. E agora aí o candidato balança entre a letra A e a letra C. Aí você tem que encontrar a menos errada, né? Vou voltar na letra A. Estado distante das regiões mais desenvolvidas do país. O Acre tem sido porta de entrada para milhares de haitianos que buscam no país oportunidades de emprego e melhoria de vida. Determinada época, o Brasil selou um acordo Brasil-Haiti, recebendo uma quantidade estimada de haitianos que fizeram parte de um programa governamental, onde eles eram recolhidos no Brasil, recebidos no Brasil e recebiam tratamento digno, Tiravam documentos, encaminhamento para mercado de trabalho, moradias, facilidade para que houvesse processo de cidadania. É verdade. Quando ele fala de senegaleses chegando no Acre, imigrante de outras nacionalidades, é verdade, mas a quantidade de haitianos foi muito maior por conta dos programas governamentais. Tá? A resposta aí é a letra C, quando ele diz que nunca fomos um país de imigrantes. Tá? Não tem como marcar essa não, essa é a resposta errada. Bora para 29. Os presidentes de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, ou seja, dos BRICS, deram início por volta das 12h30 da quarta-feira ao terceiro dia da sexta cúpula dos BRICS em Brasília, no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores. O que são os BRICS? Uma cooperação multilateral. É um bloco econômico? Não gosto desse nome não, porque o nível de aprofundamento tende a ser cada vez maior, mas para chamar de bloco ainda falta.
Além dos 5 presidentes e primeiros ministros, tá? Essa é uma questão de 2014, um texto de 2014, tem por aí 11 anos, quase 11 anos, 5 presidentes e primeiros ministros dos países que compõem o grupo participam como convidados mandatários de 11 nações sul-americanas. Entre eles a presidente da Argentina na época, Cristina Kirchner, presidente do Uruguai na época, José Mujica, e da Bolívia à época, o Evo Morales. Tendo o fragmento de texto acima como referência inicial e considerando os múltiplos aspectos que ele suscita, que múltiplos aspectos? Sobre o quê? Sobre a cúpula dos BRICS. Esse é o assunto do texto. A cúpula dos BRICS. Que foi realizada nesse presente ano aí, em Brasília, e contou com a presença de chefes de Estado de nações sul-americanas. 1. Em 2001, o economista britânico Jim O'Neill formulou o acrônimo BRIC, né, associado à palavra bloco, tijolo, utilizando as iniciais de 4 países considerados emergentes, Brasil, Rússia, Índia e China, que possuíam potencial econômico para superar grandes potências mundiais, segundo Jim O'Neill especulou. Verdade ou mentira? Verdade. Correto. Verdadeiro. A partir dessa afirmação do Jim O'Neill, é que esses países começaram a se aproximar, porque geograficamente falando, nem todos eles são próximos. Tá? O Brasil, por exemplo, é o único BRICS, ou é o único BRICS ocidental. 2. A África do Sul foi incluída no grupo. Por isso, o grupo passou a ser chamado BRICS, com o acréscimo do S, inicial do nome do país em inglês, South Africa. Nessa reunião de cúpula do grupo em Fortaleza, ficou decidido que a Argentina também fará parte, mas ele não fala no texto que é Fortaleza. Ele fala no texto que é Brasília. Ficou decidido que a Argentina também fará parte, a sigla agora será BRICAS. Não boto fé nessa afirmativa, não. Não fala nada disso no texto e diz aqui que a cúpula dos BRICS nesse ano foi em Brasília. Então, a minha resposta tem que ter 1. 2, não sei. 2 não tem que ter, não. Já acho que tenho aí, ó, ou a letra A ou a letra... Na verdade, a letra A como resposta, mas vamos lá. 3. Os países anunciaram a criação do novo Banco de Desenvolvimento, né, o Banco dos BRICS, cuja sede ficará na China, que é o país que fez o aporte maior para fundar o banco. E o primeiro presidente será indiano. O objetivo do banco será financiar projetos de infraestrutura. O capital inicial será de 50 bilhões, mas pode chegar a 100 bilhões. Verdade, verdadeiro. Já existe, inclusive, o Banco dos BRICS. Então, a 3 é verdadeira. Praticamente a gente já tem a resposta, mas vamos até o final. 4. Durante o encontro de Fortaleza, também foi oficializada a criação de um fundo anticrise e que era alvo de negociações entre os 5 países. A ideia é que esse seja um mecanismo de socorro a países em caso de turbulências financeiras, parecido com o que faz o Fundo Monetário Internacional. Bom, mais uma vez essa banca decepcionando aí. Por quê? Porque existe um fundo anticrise nos BRICS. Mas ele fala do encontro em Fortaleza, quando no texto, o arcabouço do texto diz que o encontro foi em Brasília. E aí rola essa falta de sincronismo, de sincronia entre o texto e as alternativas. Ele vai dar como gabarito aí, obviamente, a letra A. Mas me perdoa mais uma vez aí a EAN e quem está assistindo, porque assim, é uma banca que todo tempo se contradiz. Eu não curto essa banca, não. Mas, vambora. Próxima questão. É a questão 30. É a última questão. A Nigéria ultrapassou a África do Sul como a maior economia africana, depois de uma revisão de cálculos que quase dobrou o seu PIB, elevando-o a mais de 500 bilhões de dólares, segundo dados do órgão de estatísticas daquele país. A maioria dos governos revê os indicadores para o cálculo do PIB de tempos em tempos. O PIB é a soma da riqueza produzida em determinado ano por um país, por exemplo. Em tempos para refletir mudanças na produção interna de seus países. Mas a Nigéria não fazia uma alteração desde 90,
Com isso, setores como comércio eletrônico, e-commerce e telefonia celular e profícua indústria de filmes, conhecida como Nollywood, que é uma das maiores indústrias cinematográficas do mundo e que, aliás, representa 1,4% do PIB nigeriano. A Nigéria é um dos países que mais fazem filmes no mundo, lá em Nollywood. Tiveram de ser rebalanceados para obter uma melhor avaliação da economia nigeriana, ou seja, dados que estavam ali escondidos sobre o crescimento econômico nigeriano vieram à tona, mostrando que a Nigéria tinha suplantado a África do Sul em PIB. Considerando o fragmento do texto acima e os múltiplos aspectos por ele suscitados, julgue os itens que se seguem sobre o continente africano e marque a resposta incorreta. Nigéria, que é um país historicamente com um relacional muito grande com o Brasil do ponto de vista cultural, histórico, religioso, político, fica no Golfo da Guiné, mais ou menos na latitude da Bahia. Rica em recursos naturais, a África, com petróleo e minérios valiosos, ela recebe pesados investimentos estrangeiros, mas ainda enfrenta conflitos sangrentos, miséria e doenças. Certíssimo. A África é muito rica, mas ainda vive situação caótica de debilidade por conta dos conflitos, sobretudo, né, de vírus, epidemias, doenças, falta de saneamento básico. B. O fato de a Nigéria tomar o posto de maior economia africana vai colocar mais combustível numa longa rivalidade que mantém com a África do Sul. A África do Sul representa o continente africano no chamado G20, no rol das 20 nações mais desenvolvidas, as 20 maiores economias do mundo, e figura no BRIC ampliado para BRICS, bloco dos emergentes considerados mais poderosos do mundo, que inclui Brasil, Rússia, Índia e China. Ele está dizendo aí que a partir desse dado, África do Sul e Nigéria vão passar a disputar a liderança regional no continente africano. Eu entendo que sim, também é correto. Ele está pedindo o incorreto. Na verdade, África do Sul, Nigéria e um pouco mais distante dessas duas primeiras, mas também Angola, são potências, são lideranças regionais que disputam o título de país mais importante, de país que encabeça as negociações, as intenções, o desenvolvimento, a participação internacional do continente africano. Essa está correta. C. Assim como ocorre no Sudão do Sul, que é um país recentemente criado, os países mais pobres do mundo, fruto de uma guerra civil, né, que leva a cabo a cisão do Sudão em duas partes, o petróleo tem importância central para a economia da boa parte do continente africano. É verdade. Os dois maiores produtores de petróleo, Nigéria e Arábia Saudita, obtêm mais de 90% de suas receitas com exportação do recurso. Tudo muito bonito, mas a Arábia Saudita não é um país africano. A Arábia Saudita, que é a maior reserva, uma produção de petróleo do mundo, ela fica exatamente no continente asiático, na região chamada Oriente Médio. Eu acho que essa é a resposta errada, mas eu vou ler a letra D. Na última década, o Brasil se tornou um grande parceiro comercial da África. Empresas nacionais como a Vale, a Petrobras e construtoras como a Odebrecht e Camargo Correia passaram a atuar diretamente por lá. Verdade, certíssimo. Qual é o erro da questão aí que faz a questão errada? Quando ele coloca a Arábia Saudita no continente africano. A Arábia Saudita não é uma nação africana. É uma nação asiática da região do Oriente Médio. Beleza? Agradecer a galera que ficou até agora aqui comigo. Mais uma prova que a gente mata, né? Algumas considerações, algumas ponderações, né? A banca da Ian é uma banca muito controversa, uma banca que eu particularmente não gosto, na verdade, uma banca, né? Me parece, mais uma vez, que monta a prova ali faltando pouco para o concurso, falta compromisso, falta, na verdade, coerência em várias questões, mas a gente chegou até aqui, a gente vai junto até a aprovação. Muito obrigado, galera, sou Flamarion, um beijo para todo mundo aí, tô na geografia com você até o fim, até a aprovação. Valeu, galera, fui!